A Ucrânia aceitou uma oferta do presidente Lula para ajudar na negociação pelo fim da guerra com a Rússia. Os esforços pela paz estagnaram depois que uma iniciativa dos Estados Unidos esbarrou nas exigências russas por território. E a retomada da diplomacia foi tema de uma conversa entre os presidentes Lula e Zelensky esta semana. Eu converso ao vivo com a correspondente Mariana Jangiacomo, lá em Washington. Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, quem fez esse anúncio foi um conselheiro do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Segundo esse conselheiro, Lula e Zelensky conversaram nessa semana no encontro do G7 na França, e Lula trouxe algumas ideias para reativar a diplomacia, para chamar a diplomacia de volta para esse conflito. Dentre essas ideias estava contatar os integrantes permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Quem são eles? Reino Unido, Estados Unidos, França, Rússia e China. Esses dois últimos, claro, responsáveis por barrar muitas das resoluções que tentavam ser adotadas ali pelo Conselho de Segurança, já que, claro, como integrantes permanentes, têm poder de veto, e essa é uma reivindicação antiga do presidente Lula, que toda vez que vem aqui nos Estados Unidos fala sobre a necessidade da reforma do Conselho de Segurança da ONU. Então, segundo o conselheiro de Zelensky, Lula teria falado sobre o Conselho de Segurança também como uma forma de ajudar a resolver esse conflito. E Márcio, até então, Zelensky não tinha demonstrado nenhum tipo de interesse para as tentativas de Lula de ajudar a resolver o conflito. Inclusive, Lula tentou fazer aquela iniciativa chamada Os Amigos da Paz para resolver a guerra por meio da diplomacia, e à época a iniciativa não foi bem recebida por Zelensky, que acreditava muito mais no combate, na ajuda financeira para que a Ucrânia tivesse mais armas, mais condições de contra-atacar a Rússia e menos na diplomacia. E agora, Volodymyr Zelensky sai do G7, ele saiu do G7 com um comunicado de todos os integrantes, um comunicado conjunto expressando o apoio à Ucrânia, e nessa semana realizou o maior ataque de drones contra Moscou desde o começo da guerra, em 2022. Isso sinaliza que Zelensky está disposto a adotar uma nova estratégia para a guerra, não só apostando nesse tipo de ataque, ou seja, aumentando os ataques, levando a guerra até Moscou, mas também tentando voltar à diplomacia por meio de aliados além dos Estados Unidos, lembrando que Zelensky nos últimos dias pediu para que Vladimir Putin se encontrasse com ele presencialmente. Escreveu uma carta endereçada a Vladimir Putin, mas uma carta aberta enviada a vários países, chamando Putin para conversar. Putin recusou o convite e Zelensky disse que Putin estava escolhendo o caminho da guerra. E agora, talvez veja no Brasil um interlocutor que pode ajudar nesse ponto. Zelensky, que perdeu muito apoio quando Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, e agora faz esse trabalho de conseguir mais apoio e apostar em outros aliados também, Márcio. Direto de Washington, essa é a nossa correspondente Mariana Jangiacomo. Obrigado, Mari. Conversar com o nosso analista internacional, Lorival Santana. Lorival, boa noite. Qual é a contribuição que o Brasil pode dar nesse conflito que tem se mostrado intratável há mais de 4 anos já? Boa noite. Bom, esse conflito ele não foi superado ainda, não é por falta de uma mediação, não é porque existe algo que não tenha sido dito ou descoberto a respeito das intenções ou dos interesses de Putin ou da Ucrânia. Não é a falta disso, não é a falta de pontes para um diálogo, não é a falta de ideias, é a falta do convencimento de um lado ou de outro de que não tem chance alguma de resistir à ofensiva do outro lado. É por isso que o Zelensky sempre precisou e continua precisando é de ajuda militar, porque o país dele foi invadido pela Rússia e porque considerava que seria um passeio, que conseguiria fazer isso. Ultimamente, graças à construção de uma estrutura para a produção de armamentos, de drones e de mísseis e uso de inteligência cada vez mais avançada, a Ucrânia tem conseguido impor esse tipo de dano que estamos vendo aí nas imagens, né? Ontem houve uma chuva ácida em Moscou, provocada pelos drones ucranianos.
É isso que pode demover Putin do seu projeto, que é um projeto muito importante para ele, porque ele se perpetua no poder há 26 anos, de acordo com uma tese de que ele é a única pessoa que pode proteger os russos de supostas ameaças externas, ameaças que ele próprio cria no imaginário dos russos. Então, não é porque alguém pode conversar com o Putin ou com a China que vai mudar essa realidade, a menos que o Brasil estivesse disposto a virar para o Xi Jinping e falar: eu não vendo mais alimentos para você, acabou, não vendo mais commodities para você. E aliás, Putin, eu não compro mais o seu diesel e os seus fertilizantes. Esse segundo caso também não demoveria o Putin, ele venderia para outros países, como a Índia e tantos outros destinos. A China ficaria um pouco abalada com essa ideia de perder o Brasil como um grande fornecedor de alimentos. O Lula vai fazer isso? Não, certo? Então, o Lula não tem como influir sobre isso e o caminho é essa guerra continuar até um dos dois se convencer de que não consegue vencer e a guerra é mais prejudicial do que vantajosa para ele.